A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Meu Deus, pode se preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque vamos morar no céu, viu? Já aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Itabuna, e também o nosso segundo secretário da Convenção CEADEB. Que Deus possa estar abençoando, assim também como toda a equipe da IBD da Assembleia de Deus de Itabuna. Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a nossa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. E você vai clicar no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos jovens, que está sendo uma bênção, viu? E assim você poderá iniciar essa aula realizando a dinâmica. Mas caso queira também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Perguntas estas com relação ao título da sua lição, pois assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação ao tema que nós estamos estudando. Por isso, pega caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações com relação às perguntas. Aqui você pode perguntar: o que significa cultura? O que tem a ver evangelho com a cultura? O que acontece quando o evangelho começa a ser pregado em uma localidade, em uma rua, em um bairro, em uma cidade, em um país e assim por diante? Qual deve ser a postura das pessoas que estão pregando esse evangelho em uma outra cultura? E Jesus amado, vai apertar o juízo, viu? Pergunte também: o cristão deve influenciar ou ser influenciado de acordo com a cultura? O cristão deve ou não deve aceitar a cultura da sociedade onde ele está inserido? Deve ou não deve? Qual deve ser a postura do jovem cristão diante da cultura da sociedade? Aceitar, rejeitar, por quê? São perguntas que você vai estar levantando uma discussão. Mas observe, você não pode ficar respondendo. As perguntas devem ser direcionadas para os seus alunos e deixa sua turma participar. Se ninguém responder, nesse primeiro momento não responda também não. Deixa sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Daí, já aproveita a oportunidade e deixa o povo naquela curiosidade abençoada. Agora, após a realização da dinâmica ou dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo,
a realidade bíblica do evangelho na cultura. Eu tenho destacado aqui que o que nós estamos ensinando é o que a Bíblia Sagrada diz. Agora, por exemplo, vamos ver, devemos ou não devemos aceitar a cultura da sociedade que estamos inseridos? E qual o papel do evangelho? Entenda o seguinte, o evangelho é as boas novas de Cristo e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, observe, é algo doutrinário. Isso mesmo, a palavra de Deus é uma doutrina, é um ensinamento. E qualquer pessoa que quer seguir a Cristo, quer ser servo do Senhor Jesus, precisa obedecer a sua palavra. E quando eu falo obedecer a sua palavra, eu estou falando de doutrina, não de costume. Existe muita diferença entre costume da igreja e doutrina da igreja. O costume pode variar de uma igreja para outra, mas a doutrina não, porque a doutrina ela é bíblica. Presta atenção, a doutrina está diretamente na Bíblia. O costume é tirado de um princípio bíblico. Amém? Então, nós devemos seguir, obedecer, independente do lugar, da postura, da condição, da cultura, é aquilo que está na Bíblia Sagrada como doutrina bíblica, seja dita por Jesus ou pelos apóstolos. Então, independente da sua cultura, do seu país, dos hábitos do seu povo, precisa sim obedecer o que está escrito. Precisa fazer o que está escrito e não fazer aquilo que a Bíblia condena. Porque estamos aqui, irmãos, não para fazer a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui nesta terra para agradar a sociedade, para fazer de acordo com tudo que a sociedade faz. Tem coisas que a sociedade pode até fazer, mas eu, enquanto cristão, conhecedor da palavra, não posso fazer porque é pecado. Deus não se agrada. Logo, estamos aqui para agradar a Deus e não aos homens. Por isso, vamos estudar esse tema que está sensacional. Já recomendo, pega a caneta, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações. Tem muitos pontos importantes. Por isso, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: dos filhos de Isacar, destos da ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. Irmãos, entenda o seguinte: a Bíblia Sagrada não é contra a ciência. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada existe várias comprovações científicas, mesmo que ela não tenha esse papel. A Bíblia não é um livro de ciência, mas nós podemos encontrar nela várias pessoas que tiveram conhecimento científico e fizeram grandes obras. Até porque quem criou tudo foi Deus. Se você quer saber como tudo funciona, conversa com Deus, leia a Bíblia Sagrada. Aqui, por exemplo, nós vemos um homem da Bíblia Sagrada tendo conhecimento científico da ciência, de como acontecem as coisas, de quais são os princípios que regem a Terra. E esses princípios não foram criados pela ciência. Esses princípios foram criados por Deus. Entendeu o mistério? Observe o seguinte: na Terra existem alguns princípios que regem a Terra, que dominam a Terra, que direcionam a Terra. E esses princípios não foram criados pelos homens. Eles foram criados por Deus. O homem tão somente estuda-os. Faz diferença, não faz? Agora vamos para o nosso resumo da lição. O Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sobre a perspectiva da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso habitar nesta terra, eu preciso conviver de acordo com o padrão bíblico. A minha cultura, os meus hábitos, os meus costumes têm que ser segundo o princípio bíblico. Isso mesmo, a minha postura é de um cristão, independente que eu esteja morando no Brasil, na África, na Europa e em qualquer lugar. Eu sou um cristão e preciso ter essa postura para você ver o que é pecado no Brasil será pecado na África, na Europa e em qualquer lugar. Pecado sempre será pecado. Por isso, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos observar a nossa postura, a nossa atitude diante da cultura. Estamos aqui para influenciar e não sermos influenciados. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é a leitura semanal, de segunda até sábado.
É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos. E também o Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia, todos os dias. Eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos lá em nosso Instagram, tá bom? Toda terça-feira também no Instagram eu posto um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode baixar e compartilhar com seus alunos, porque vai fazer a diferença, tá bom? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também o Instagram do canal Descomplicando.atologia. Você vai ter acesso a esses materiais totalmente grátis, tá bom? Vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A palavra deve ser ensinada. Terça, os pais ensinando seus filhos. Quarta, o templo erguido para adoração e ensino. Quinta, a arte que a palavra de Deus rejeita. Sexta, a beleza da santidade de Deus revelada na palavra. Sábado, a palavra de Deus permanece para sempre, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não perde valor. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Agora vamos para a nossa leitura oficial, que está em Atos capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 20. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor, porque isso fará toda a diferença. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: quando se fala a respeito do Evangelho e o seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas onde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. Nesta lição, veremos a importância que o Evangelho tem para a cultura de nossos dias, independentemente do lugar em que ele se encontra. Meus professores da EBD, entendam o seguinte: a palavra Evangelho significa boas novas. Eu estou falando do Evangelho de Cristo. Não estou falando da minha vontade, do meu querer, do meu ensinamento, daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto. Tem muitas pessoas que na sua pregação, que no seu ensino, fala daquilo que gosta, daquilo que acredita. E aqui não tem esse foco. Nós não estamos aqui para pregar o que nós gostamos. Estamos para pregar o Evangelho. O que é Evangelho é a palavra de Deus. É as boas novas de Cristo. Evangelho não são os meus costumes, os meus hábitos. Não são. O Evangelho é a palavra de Deus, aquele que está escrito. Amém? Guarde isso no seu coração. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas, irmãos, que vai pregar para o outro e começa a pregar os costumes da sua igreja. Na minha igreja é assim, na minha igreja não pode isso, na minha igreja não faz aquilo. Irmãos, vigia, pelo amor de Deus. Isso é costume da sua igreja. A liturgia do culto é assim, meu culto, 2 hinos de oração, 2 hinos da harpa cristã, 3 hinos da harpa cristã, leitura. Isso é costume, isso é liturgia da igreja. Isso não é evangelho. Ah, pastor, lá as mulheres têm que usar roupa até aqui. Ah, calma, pelo amor de Deus. Isso é costume da igreja, não é evangelho. Não estou dizendo que seja pecado utilizar, eu estou dizendo que esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. E cada pessoa, cada igreja, irmãos, vai seguir os seus costumes. E eu devo respeitar, honrar, valorizar os costumes da minha igreja. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Belém, ou Missão, e, no entanto, eu devo respeitar os costumes da minha igreja. Amém? Mas eu entendo que o costume da minha igreja não é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fica aqui essa dica. Já com relação à pregação do Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus. E esse poder transforma vidas. Esse poder liberta as vidas. E assim acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar que a palavra de Deus seja pregada genuinamente.
a palavra cristocêntrica seja pregada, ou seja, seja pregada segundo aquilo que está escrito, não segundo minha própria vontade. Então, quando o evangelho é pregado, e esse evangelho tem Cristo no centro, as pessoas são transformadas, a sociedade é transformada. E hoje o tema exatamente é isso. Qual a postura do evangelho diante da sociedade, a cultura da sociedade? Devemos influenciar, ser influenciados? Qual deve ser a postura do homem de Deus e da mulher de Deus diante da cultura? Vamos estudar hoje essa temática que está sensacional. Vamos para o nosso primeiro tópico e o item 1, que traz por título: a importância da cultura. O que é cultura? O termo cultura é amplo. Ele engloba assuntos como arte, o conhecimento científico, a língua e as tradições de um povo. Todo grupo social tem sua própria cultura. A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar e a maneira como interage com o ambiente entre si são componentes da cultura. Em geral, ela é repassada dos mais velhos para os mais novos, no lar, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais. As formas de aquisição da cultura são variadas e, se ela não for preservada, será esquecida. Por isso, Deus orientou o povo de Israel a ensinar aos seus filhos a sua lei, para que eles não esquecessem. A cultura e a língua de um povo pode sofrer modificações com o passar do tempo. Tomemos como, por exemplo, a nossa língua. Ela recebeu e recebe termos em inglês e de outras línguas que são incorporadas ao nosso vocabulário e usados geralmente pelas gerações mais novas. Professores da EBD, entenda o seguinte: pastor, diga aí o que é cultura, de uma forma descomplicada. Anote, a cultura está se referindo aos hábitos do povo. Aquilo que o povo faz normalmente é direcionado de acordo com a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, as suas tradições, sabe? A sua forma de falar, se comportar, as suas crenças, a sua fé. Tudo isso está dentro de uma cultura. E a cultura está internalizada em cada pessoa. É o meio que acaba influenciando a sua cultura. Daí a necessidade dos pais estarem ensinando a sua cultura, os seus hábitos, o seu costume. Quando isso começa a ser ensinado, acaba virando uma tradição, um costume passado de pai para filhos. Então, toda a sociedade, todo grupo, toda família tem uma tradição. Toda família tem a sua cultura, que é influenciada pela cultura do local onde ele está. Por isso, qual o seu meio? Aonde você convive? Com quem você frequenta? Tudo isso vai estar influenciando a sua postura e a sua cultura. Agora observe, tem muitos hábitos, muitas culturas, tradições que vão de encontro à palavra do Senhor. E por isso, nós não podemos fazer, comungar, aceitar, valorizar, porque esses hábitos, essas culturas, essas tradições vão de encontro à palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos ter conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, quando Deus estava orientando o povo de Israel, quando chegasse na terra prometida, que eles pudessem expulsar todos os inimigos, que eles pudessem destruir todos os inimigos, para que eles não pudessem fazer aliança, ter a mesma cultura, está entendendo? Deus disse, olha, que vocês não tenham a mesma postura, não tenham o mesmo comportamento, não façam a mesma coisa. Em outras palavras, que vocês não possam seguir a cultura dos cananeus, a religião dos cananeus, o comportamento dos cananeus, porque vocês são meu povo, vocês têm a minha cultura, vocês fazem a minha vontade. Então, Deus já alerta o povo de Israel, quando entrar na terra prometida, que eles pudessem expulsar todos os inimigos, para que eles não pudessem ser influenciados na cultura dos cananeus. E você sabe muito bem o que foi que aconteceu. Israel não expulsou todo mundo e acabou sendo influenciado para o mal, influenciado na idolatria, que era a cultura do povo cananeu. Por isso,
Tome cuidado com a cultura. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a cultura no Antigo Testamento. O ambiente que o Antigo Testamento foi escrito tinha a cultura voltada, em boa parte, para a criação de animais e o cultivo e a colheita de grãos. A família era responsável pela educação dos filhos, pela passagem das tradições familiares e nacionais, por iniciá-los na fé que caracterizava o povo de Deus e o seu concerto com o Eterno. No aspecto do trabalho, havia casos em que a escravidão era corrente, mas também havia empregados remunerados, pessoas livres que trabalhavam e recebiam salários. Em seus primórdios, os hebreus foram vítimas de uma cultura de escravidão, mas pelo poder de Deus saíram para uma cultura de liberdade na terra, que Deus prometeu que daria a Abraão. Na cultura israelita, a família era patriarcal e os pais, para evitar dificuldades de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para os seus filhos. Observe que Abraão fez com seu servo, o mais velho de sua casa, jurar que não tomaria mulher das filhas dos cananeus para o seu filho Isaque. Seu filho deveria se casar com alguém da sua parentela. A fé era passada dos pais para os filhos, e a participação nos cultos fortalecia a tradição entre as gerações. As nações mantinham relações comerciais umas com as outras e possuíam exército para se defender, ou contratavam de outras nações para auxiliar nas guerras que eram travadas. Presta bem atenção. Quando nós falamos acerca da Bíblia Sagrada, com relação ao povo de Deus no Antigo Testamento, nós devemos estudar um pouco a cultura de Israel, a religião de Israel, os hábitos de Israel, porque assim vamos descobrir qual foi a cultura que a Bíblia Sagrada foi escrita. E você, para pregar e ensinar, precisa conhecer um pouco da cultura de Israel. E você sabe, Israel é o povo de Deus, escolhida por Deus. Só que Deus iniciou Israel apenas com uma família. Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaque. E a partir daí vai estar começando essa geração, começando essa nação apenas de um casal. Amém? Presta atenção, Deus não pegou, não escolheu uma nação pronta, porque essa nação pronta já teria o quê? Sua cultura, seus hábitos, meu Deus, suas tradições, sua língua, sua religião e assim por diante. Deus pega um casal que nem poderia ter filhos, faz gerar e desse filho faz uma grande nação, algo que tinha sido prometido aos seus pais. Então, a partir desse momento, a palavra do Senhor começa a ser ensinada, orientada, a postura é dada. Tanto que o próprio Abraão manda que o seu servo vá buscar uma noiva, uma mulher para o seu filho, mas que não fosse dos cananeus. Por que isso, pastor? Para que não pudesse ser influenciado. O cuidado que nós devemos ter na escolha do relacionamento. Cuidado com quem você escolhe para namorar, para casar. Já chama aqui a atenção, viu? É como disse o apóstolo Paulo, tem que ser no Senhor. Nada de ir lá nos cananeus, ei, Jesus amado, nada de ir lá nos cananeus procurar marido, procurar esposa. Isso não é bom, vai trazer conflito. Por quê, pastor? São culturas diferentes, ensinamentos diferentes, atitudes diferentes, desejos diferentes. É por isso que nós que somos cristãos, jovens, devemos casar no Senhor, esperar em Deus. Ah, pastor, mas está demorando. Não resolve buscar nos cananeus esposa nem marido. Vai trazer confusão para a sua vida. Já foi dita pela vovó, né? Antes sozinho do que mal acompanhado. Segue essa dica. Mas vamos dar seguimento porque a aula só está apenas começando, né? Mas está gostando? Já vai aproveitando aí. Deixa seu like, faz a sua pergunta, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: a cultura do Novo Testamento. A cultura dominante era a romana entre os países em que o evangelho chegou inicialmente. Os romanos dominavam militar e administrativamente o mundo conhecido.
Sua perspectiva era que o império proporcionaria segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que estes concordassem em prestar culto também a César. Os gregos foram dominados pelos romanos, mas a cultura quanto aos aspectos filosóficos e a língua grega foram absorvidos pelos dominadores. O Novo Testamento foi escrito em grego, herança cultural que perdurou por século. Os hebreus, nos dias de Jesus, estavam sob domínio romano. Contudo, tinham liberdade de realizar seus cultos e pagavam tributos a César. Professores da EBD, entenda um pouquinho agora acerca do contexto do Novo Testamento com relação à cultura. Anteriormente, quem dominava o mundo, que dominava os judeus, podemos assim colocar, eram os gregos. Mas, no entanto, os gregos foram vencidos pelos romanos. Então, quem dominava o mundo nos tempos de Jesus eram os romanos. Mas, no entanto, a cultura grega, destacada aqui por Alexandre o Grande, essa cultura, irmãos, era das pessoas sábias, inteligentes, os filósofos, então eram pessoas pensantes, inteligentes. Tanto que, quando os romanos vencem os gregos, a cultura grega continua prevalecendo, continua vencendo, porque era de pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas sábias, vários filósofos, acabaram influenciando o Império Romano. E o Império Romano dominava uma cidade, dominava um país, dominava uma nação, e diz o seguinte: vocês podem continuar tendo a sua cultura, vocês podem continuar servindo ao Deus de vocês, mas, no entanto, vocês devem pagar tributos a César, reconhecer que César é o vosso rei. Amém? Entendido? E assim toda a nação dominada pelos romanos poderia continuar servindo o seu Deus, adorando o seu Deus, permanecendo na sua cultura, permanecendo com a sua cultura, desde que adorasse, ou seja, pagasse tributo a César. E assim estava acontecendo. Mas, no entanto, a cultura grega, a língua grega é que dominava. Tanto que a língua mais falada, mais conhecida no tempo de Jesus era a língua grega. Isso mesmo, todo mundo falava o grego. É igualmente hoje o inglês. Todo mundo precisa saber inglês? Claro que sim, né? Mas, no entanto, no tempo de Jesus, era o grego. Tanto que, observe, as pessoas perguntam aqui agora: pastor, e Jesus falava o quê? E Pedro falava o quê? E João falava o quê? Observe o seguinte, essa diferenciação, tá bom? No tempo de Jesus, todo mundo falava o grego. Te pergunto, se todo mundo falava o grego, qual era a linguagem, qual era a língua que Jesus falava, pelo amor de Deus? Qual era a língua que Pedro falava em nome de Jesus? Mas, no entanto, observe essa informação, viu? Mas, no entanto, lá no templo, a língua falada, ensinada, normalmente era o hebraico. Isso mesmo, algumas pessoas acreditam que lá no templo, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, estava lendo a palavra de Deus, o ensinamento, a pregação era feita no hebraico. E isso na cultura do templo. Amém? No templo, o sacerdote ensinava no hebraico, que para o judeu é a linguagem santa, é a língua santa. Por isso, só ensinavam no templo os sacerdotes a questão sacerdotal no hebraico, que é a linguagem do Antigo Testamento. Pega essa informação. Mas com relação a Jesus Cristo, qual a linguagem que Jesus Cristo utilizava? O que Jesus Cristo falava? Irmãos, acredita-se que Jesus ele tinha tanto conhecimento do hebraico, também do aramaico, que era a língua muito utilizada pelos judeus. Observe, normalmente o aramaico era a linguagem utilizada pelos judeus. Observe, no templo, o ensinamento era pregado, era ensinado pelos sacerdotes, amém? Pelos sacerdotes no hebraico. A língua que para eles é a linguagem santa, a língua santa, ok? Já com relação no dia a dia, no comércio, se falava normalmente o grego e o aramaico. Acredita que Jesus falava mais o aramaico do que o grego, tá bom? Mas a língua mais falada era qual? Grego, irmão, pelo amor de Deus. Paulo, tanto que o escrito do Novo Testamento, todo o Novo Testamento, salvo algumas partes ditas em aramaico pelo próprio Jesus,
tá bom? Dita por Jesus em aramaico, a própria Bíblia do Novo Testamento foi escrita no grego. Isso mesmo. Todos os escritores da Bíblia Sagrada escreveram a Bíblia em grego, ok? Pega essa dica e converse com seus alunos. Observe, a linguagem utilizada no templo era o hebraico, amém? A linguagem utilizada por muitos judeus no dia a dia podia ser o aramaico ou o grego, já que a influência grega estava dominando tudo. A Bíblia toda no Novo Testamento foi escrita no grego, porque Paulo, João, Pedro, Tiago, todos esses escreveram a Bíblia no grego, porque era a linguagem mais conhecida, mais falada. E é dito ainda que existe alguma diferença até mesmo do grego. Existe o grego koiné, tá bom? Que é o grego do povão. Isso mesmo, o grego koiné é o grego do povão. E existe também o grego clássico, que era da elite. Amém? Entendeu até aí, pastor? E a Bíblia foi escrita no grego koiné ou no grego clássico? Nas duas partes. Por exemplo, Romanos acredita-se que foi escrito no grego clássico. Eita, elitizado, cheio de conhecimento, cheio de termos técnicos. Já boa parte da Bíblia foi escrita no grego koiné, que é o grego do povão. Fica somente essa dica e converse também com os seus alunos, caso ele faça a pergunta com relação a esse tópico daqui. Eita glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos dar seguimento com o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, cruzadinha, simulado, meu Deus amado, caça-palavras. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Então você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Se quiser, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título o Evangelho e a Ciência. No item 1, a ciência nos tempos antigos. Os homens não eram ignorantes. E as grandes construções que ultrapassaram os séculos, como as pirâmides do Egito, e grandes obras literárias, são a mostra de que eles sabiam como aplicar a matemática e usar a escrita de uma forma que perdurou. Os conhecimentos a respeito de engenharia, medicina e educação não surgiram no século XXI. O Templo de Salomão foi construído em 7 anos e durou 410 anos, quando Nabucodonosor o destruiu. Por mais que em nossos dias tenhamos aperfeiçoados os processos, essas melhorias ocorreram com base em algo que já existia. Deus, portanto, dotou o homem com inteligência para que fizesse grandes feitos. Entenda o seguinte, o ser humano foi criado por Deus já inteligente, já grande, adulto. Adão e Eva não foram criados com incapacidades, muito pelo contrário. Adão e Eva foram criados capacitados para realizar a obra, para cuidar do jardim, para nomear os animais. Então, Adão e Eva já foram criados com as suas faculdades mentais em atividade. E eu creio que eram muito inteligentes. Isso mesmo.
Ou seja, o homem quando foi criado, já foi criado inteligente. Nós podemos ver a inteligência humana já nos princípios. Destaco aqui Noé, meus irmãos. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Ei, Jesus amado. Noé construiu uma arca totalmente direcionada pelo Senhor. E veja só que essa arca, irmãos, sobreviveu às tempestades, à grande enchente existente em toda a terra no tempo bíblico. Ou seja, o homem já foi dotado com a capacidade. E nós podemos ver esse avanço, essa tecnologia ao longo do tempo. Cada vez mais que o homem vai passando, vai entendendo melhor o sistema, vai percebendo os princípios da natureza colocados por Deus. Eu disse aqui que os princípios da natureza, lei da gravidade e tal, não foi criada pelo homem, e sim por Deus. O homem tão somente a descobriu, está estudando e não sabe nada ainda, viu? Tem muita coisa a descobrir, muita coisa ainda a aprender e precisa pedir também orientação ao nosso Deus que sabe todas as coisas. Então, a ciência não começou no século XXI, não. A ciência, a inteligência, o entendimento sempre existiu, porque quem criou o homem foi Deus e Deus dotou o homem com a capacidade, com a mente para estar se desenvolvendo e aprendendo. Mas com o passar do tempo, vai melhorando a ciência, os instrumentos, as ferramentas, e isso tem facilitado muito o crescimento e o desenvolvimento nas construções, na medicina, em todas as áreas. Acaba tendo desenvolvimento ao longo do tempo. Para você ver, Salomão constrói um templo com pouca ciência comparado com hoje. E esse templo demorou 410 anos. E até hoje, lá em Israel, tem utensílios desse templo. Pensa só que arquitetura, que conhecimento de engenharia. Mas tudo isso há muito tempo atrás. Ou seja, isso comprova que o homem foi criado por Deus e dotado de capacidade. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: a ciência em nossos dias. Com o advento do movimento chamado Iluminismo, surgiu o método científico, que trouxe regras para serem usadas nas pesquisas e nas ciências. Com o método científico, estabeleceram-se mecanismos para que as experiências científicas pudessem ser testadas repetidamente e se chegasse aos mesmos resultados. Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizerem que tudo que existe é matéria, que Deus não existe, que milagres não são possíveis e que se uma experiência não puder ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. Na tentativa de separar a fé da ciência, tais cientistas se esquecem de que grandes universidades foram fundadas por cristãos. Harvard tem como lema a verdade para Cristo e para a igreja, pois foi fundada por servos de Deus, mostrando que o evangelho não é contrário à verdadeira ciência. Professores da EBD, presta bem atenção. Com o passar do tempo, percebeu-se que havia a necessidade de colocar algumas regras com relação à ciência, o desenvolvimento, para que pudesse seguir um mecanismo, pudesse ser organizada, sistematizada. Daí, criou-se o método científico. Que método é esse, pastor? É o método de experimentar tudo, para saber se é possível ou não, fazer uma verificação, fazer testes para comprovar se aquilo que está sendo dito é possível ou não pela ciência. Pode ser calculado, pode ser pesado, pode ser visto. Logo, muitos cientistas, utilizando desse método científico, onde diz que as coisas precisam ser pesadas, precisa ter massa, precisa ser contado, precisa ser visto. Aquilo que não é matéria, aquilo que não é pesado, aquilo que não pode ser tocado, não existe. Assim começou a ter uma grande divergência entre a Bíblia Sagrada e esses métodos e esses cientistas que vão de encontro com a palavra do Senhor. E nós sabemos que esse método começou a se desenvolver no período do Iluminismo. Que período é esse, pastor? Você que é jovem já estudou ou vai estudar sobre Iluminismo. Observe, movimento intelectual que surgiu no século XVIII com a valorização da razão em detrimento da fé.
Ou seja, o iluminismo veio para trazer algumas regras e normalmente essas regras é o seguinte, olha, tudo que existe precisa ser tocado, precisa ser visto, precisa ser medido, tem que ter uma massa. Se não tem massa é porque não existe. Se não pode ser visto, se não pode ser tocado, se não tem como ter uma comprovação, é porque não existe. Ou seja, o iluminismo veio para valorizar a razão. A mente, a razão, a coisa que você pode ver, você pode pecar, você pode pegar, você pode testar. E o iluminismo veio também para botar um freio na fé, colocar um freio na religião. Muitas pessoas estavam se convertendo, aceitando a Deus, e isso traz uma grande confusão na sociedade, porque as pessoas começam a acreditar em coisas que não existiam. As pessoas começam a dizer que estavam sendo curadas, libertas. E agora os cientistas vão pegar essa cura e tentar provar. Como foi que aconteceu a sua cura? Eu orei e Deus foi lá e me curou. Lhe curou como? Como aconteceu isso? Ou seja, tem coisas que a ciência não consegue explicar, não consegue materializar. Logo, se não consegue materializar, se não consegue explicar, no foco da ciência, eles dizem, não existe. Mas se pergunta o seguinte, como é que ele vai dizer que o milagre não acontece se a pessoa que estava curada foi curada ali? Como é que a pessoa vai dizer, o milagre não acontece? Como é que vai dizer isso? Se a pessoa estava doente e foi curado. Isso é milagre. E milagres acontecem. Eu preciso crer em milagre. A ciência, o método científico, vai dizer que não é possível ter milagre, porque milagre não pode ser materializado, não pode ser visto. Logo, não foi milagre de Deus. Pode ter acontecido o seu próprio sistema se recuperar e curar, mas você sabe que é milagre. E o nosso Deus é Deus de milagre. Você já sentiu, já viu, já teve algum milagre na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: a ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com as escrituras sagradas. A palavra de Deus não é um livro de curiosidade, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico. Ela não depende da validação da ciência humana ou do método científico para ser o livro de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem a partir do pó da terra, que existe a ressurreição e que os milagres são possíveis. Existem coisas que muitos cientistas insistem em dizer que são fatos impossíveis. Reconhecemos que o método científico tem seus méritos para direcionar a pesquisa científica e que o respeito a ela resulta em critérios que norteiam os grandes avanços que nos conduziram até aqui. Mas também entendemos que a ciência não tem a resposta para todas as coisas, pois ela é limitada. Muitas descobertas e invenções científicas, com o passar do tempo, foram desconstruídas, pressupostos foram contraditados e tratamentos médicos substituídos. Por estar em constante mudança, a ciência não pode ser tida como uma validadora para a fé cristã. Isso não significa que ela e a Bíblia não possuam pontos de concordância. Sim, que a palavra de Deus não tem por objetivo ser validada pela ciência para produzir seus efeitos na vida de uma pessoa. A ciência não explica a salvação de um pecador ou o poder que a oração de um justo tem diante de Deus. O método científico segue regras cujos pressupostos podem mudar descobertas ou postulados científicos tidos por definitivos há décadas. A palavra de Deus, por sua vez, não muda. Preste atenção, a Bíblia e a ciência. Observe, na Bíblia Sagrada, pastor, tem ciência, muita ciência. Tanto que tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada existe uma comprovação. Vou dar apenas um exemplo, viu? O ser humano, a Bíblia diz que o ser humano foi criado do pó da terra. E observe que a ciência vai estudar, a questão médica vai estudar e vai descobrir que muitos sais minerais, observe, sais minerais contidos na terra, nós também temos. Observe, muitos sais minerais contidos na terra, nós também temos. É claro que temos ciência, porque fomos criados do pó da terra. E como pó da terra, muitas coisas existentes no pó, sais minerais, nós temos também, que quem criou foi Deus.
Então observe que a Bíblia Sagrada, ela tem ciência. E aquilo que for verificado, que pode ser testado, olha, que pode ser testado, vai ser confirmado que a Bíblia falava a verdade. Mas entendo que a ciência não pode validar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia trata acerca da fé. Por exemplo, como é que a ciência vai conseguir explicar a transformação, o novo nascimento, onde uma pessoa pecadora, uma pessoa malvada, uma pessoa cruel, uma pessoa, irmão, desvalorizada, uma pessoa, irmão, que só pensava no mal, aceita Jesus e é transformada pelo poder de Deus. Passa a ser uma pessoa educada, passa a ser uma pessoa honesta, passa a ser uma pessoa mansa. Como explicar essa transformação? É milagre, é poder de Deus. Logo, a ciência não consegue explicar os fatos de fé, da nossa crença, da nossa confiança em Deus. Aquilo que pode ser testado, deve ser testado, verificado. Mas a Bíblia sempre tem a razão. Digo e repito, a ciência, o método científico não consegue e não vai conseguir explicar a Deus, explicar a graça de Deus, a transformação de Deus, a autoridade que Deus nos dá. Como é que pode acontecer? A pessoa está enferma. Você chega lá, coloca a mão e diz: enfermidade, saia em nome de Jesus. E a enfermidade sai. Como explicar isso, pelo amor de Deus? Não tem explicação científica. A explicação está em Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus. Logo, a Bíblia não precisa ser validada pela ciência. A Bíblia não precisa ser comprovada pela ciência. As pessoas que ficam esperando a ciência validar a Bíblia está sendo influenciado pelos ensinamentos, como foi dito aqui, o iluminismo. Querer entender a Deus com a sua mente. Como é que você vai entender a Deus? Vai chegar a comprovação de Deus com a sua mente se você é criatura. Você não é Deus. Deus, ele nos criou. Quem somos nós para contradizer Deus? Quem somos nós para desafiar a Deus? Quem somos nós para entender a Deus? Estamos aqui para aceitar a sua vontade, seguir os seus projetos. E quando assim fazemos, somos abençoados por Ele. Logo, a Bíblia e a ciência pode andar de mãos juntas? Pode, pelo amor de Deus, porque na Bíblia também tem ciência. Aprenda isso. Mas entenda que a ciência não pode e nem vai validar aquilo que está escrito, a Bíblia Sagrada. Até porque muitas coisas que a ciência dizia que era verdade, hoje está dizendo que é mentira. E a palavra de Deus não tem isso. Aquilo que é verdade em qualquer lugar, em qualquer tempo. E já a ciência não. Existem os avanços tecnológicos, da compreensão, do entendimento. Muitas coisas, muitas curas que diziam que era errado, que não era assim. Passou alguns anos, descobriram o que era. Então, na ciência existem as suas contradições, existem seus pontos fracos, mas na Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que eu digo, ela não contém. Ela é a palavra do Senhor. Sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E já te pergunto, já está inscrito no nosso canal? Não está inscrito ainda? Só o sangue de Jesus com você, viu? Se inscreva no canal, venha participar da nossa família. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e quarto item. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser, você pode participar agora do nosso curso. Estou lançando o meu segundo curso para professores da EBD. Nosso primeiro curso está aí, está sendo uma bênção, tá bom? Já estamos na 4ª turma do nosso curso para professores. Mas agora resolvi criar um novo curso, o chamado Descomplicando a EBD. Esse curso foi feito em cima do meu livro, Descomplicando a EBD, que está também um sucesso, tá bom? Então, se você quiser estudar no meu curso, estou deixando o link na descrição desse vídeo. Você vai entrar, vai clicar nesse link e vai ver todas as possibilidades. Quem estiver matriculado no nosso curso vai estar ganhando como bônus o nosso livro Descomplicando EBD em PDF e vai ter direito também a 1 mês de materiais grátis para ministrar a sua aula. Vou enviar para vocês
todos os nossos materiais que produzimos para os professores, vou enviar para vocês que vocês possam ter acesso aos nossos materiais, tá bom? Observe, o curso pagamento único. Pagou, o curso é seu. Você pode estudar quando quiser, na hora que quiser. Mas quem adquirir o curso, eu vou estar dando como bônus o nosso livro em PDF e 1 mês de materiais específicos para ministrar a sua aula. Por isso, vem estudar comigo no meu curso Descomplicando EBD, que vai fazer toda a diferença. São mais de 25 videoaulas. Meu Deus, tem materiais para estudar. Venha, crente! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e quarto item, que traz por título A Arte e a Bíblia. Uma das manifestações culturais mais impressionantes é a arte. Muitas poesias eram acompanhadas de músicas em Israel, e assim os salmos eram cantados. Esculturas não eram aceitas entre os hebreus, pois por mais que mostrasse uma forma de arte, eram representações da idolatria, algo que Deus sempre condenou. Ele mesmo proibiu os hebreus de tentar simbolizá-lo por meio de gravuras ou esculturas. O templo edificado pelo rei Salomão é uma obra de arte, pois Deus tem prazer naquilo que é belo, e a própria santidade de Deus é qualificada como bela. Entretanto, nenhuma arte que induza à idolatria, à sensualidade ou qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada ou consumida entre o povo de Deus. Presta atenção, muitas pessoas confundem isso aqui, viu? Pastor, a Bíblia é contra a arte? Não. Observe que quem criou a beleza, a natureza, quem criou, irmãos, o céu, quem criou a terra é o nosso Deus. Nosso Deus gosta daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que faz diferença para com as nossas vidas. Nosso Deus gosta de coisas bonitas. Já com relação à arte, nós podemos observar que Deus aceita, estimula a adoração a Ele através dos louvores. Por isso que a nação de Israel fez vários hinos de adoração ao Senhor. O que é isso? A arte a serviço do reino de Deus. A arte como adoração a Deus. O tocar, confeccionar hinos. Isso é adoração ao Senhor. Ao templo, o tabernáculo. Tudo isso é arte que Deus pediu que o seu povo fizesse. Mas, no entanto, quando a arte, a beleza é utilizada para o pecado, para a idolatria, para a prostituição, para a sensualidade, para a pornografia, Deus não aceita. Ah, pastor, Deus é contra a dança? Não, mas tem danças que são mais provocativas, tem danças que são sensualidades, tem danças que provocam em você desejos pecaminosos e tem que ser afastado. Então, cuidado. E roupas, pastor, roupa também não é arte. Irmãos, pelo amor de Deus, presta atenção. Tem roupas também que são provocativas. Busca a sensualidade, o desenho do corpo. Muitas pessoas questionam, pastor, qual a melhor roupa? Pastor, qual deve ser a roupa da mulher? Muitos perguntam, né? Vou te responder. Pastor, deve ser calça? Deve ser saia? Tem que ser vestido? Irmãos, presta bem atenção. A roupa da mulher e do homem também não pode provocar no outro o desejo, a sensualidade. Observe, a roupa que eu estou vestindo está provocando no outro desejos, vontades. Será que a roupa que eu estou vestindo, seja saia, seja vestido, seja calça, está provocando no outro qual desejo? A sensualidade, mostrar meu corpo, desenhar meu corpo, isso é pecado. Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque tem homem hoje, os chamados bombados, eita, musculoso, quer mostrar todo. Vigia, cuidado com essas roupas provocativas que você está pecando e fazendo também o outro pecar. Vigia em nome de Jesus. Mas entenda que Deus não é contra a arte. Agora, quando essa arte está sendo utilizada para idolatria, para sensualidade e para os outros fins, Deus não se agrada e não permite. E eu já disse, estamos aqui não para fazer a nossa vontade ou a vontade da sociedade. Estamos para fazer a vontade de Deus. Eita glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título:
Uma cultura transformada pelo Evangelho. No item 1, um Evangelho transformador. É notório que o Evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Mesmo como exemplo, Zaqueu, Nicodemos, Paulo e etc. Irmãos, entenda o seguinte: o Evangelho é poder de Deus. Todas as pessoas que tiverem encontro com Cristo, ouvir o Evangelho, as suas vidas têm que ser transformadas e mudadas. Qualquer pessoa que aceita Cristo, a sua vida vai ser mudada. Cito aqui o apóstolo Paulo. Ele era perseguidor da igreja. Ele maltratava os crentes, mas aceitou a Cristo e passou agora a ser perseguido, humilhado. E ele não tinha a sua vida como preciosa, porque ele entendeu que a chamada de Cristo era mais importante. Ele entendeu que a pregação do Evangelho era mais importante do que a sua própria vida. Por isso que o Evangelho é poder de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título, na família. Um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado o poder de Deus é na família. O Evangelho torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos e os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor a respeito. Os filhos criados no temor do Senhor têm a consciência da vida eterna e que precisam respeitar seus pais para também agradarem a Deus. Irmãos, observe, né? A Bíblia Sagrada, irmãos, vai trazer orientações para tudo. Orientação para o pai, orientação para a mãe e para os filhos. Porque o grande projeto de Deus é a família. Isso mesmo, a família é o grande projeto de Deus. Quando na família tem paz, tem harmonia, onde cada um faz o seu papel, cumpre com a sua missão, a igreja é abençoada. Quer ver uma sociedade melhor? Precisa melhorar as famílias, o relacionamento, cada um respeitar o outro, cada um cumprir com o seu papel, cumprir com a sua função. E nós, enquanto cristãos, temos essa missão, que nós temos de Deus. Nós adoramos o Senhor, mas isso precisa ser visto pela sociedade. A diferença que é os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, teu comportamento. Como é que você trata a sua família? Como é que você trata os seus pais? Como é que os seus pais estão lhe tratando? Tudo isso vai interferir na visão da sociedade para com a igreja. Nós conhecemos a Deus, adoramos a Deus e qualquer dificuldade, qualquer adversidade, vamos apresentar a Deus. Vamos colocar nos pés de Jesus para que Ele possa transformar, libertar. Mas o projeto de Deus para a nossa vida é que a nossa família tenha paz, prosperidade e crescimento. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título, na sociedade. A sociedade é abençoada pelo Evangelho e seus efeitos na vida de quem recebe a Jesus. Não são poucos os testemunhos de pessoas antes iracundas que tiveram seu comportamento mudado pelo Espírito Santo e se tornaram amáveis até com seus opositores. Vale lembrar que a Escola Dominical nasceu como uma iniciativa do jornalista Robert Hikes, que, percebendo que as crianças ociosas cometiam delitos na Inglaterra, resolveu levá-las para a igreja e ensiná-las das Sagradas Escrituras e outras disciplinas. Essa iniciativa social e espiritual trouxe frutos ao reino de Deus. Irmãos, na sociedade. Aqui agora, irmãos, fala muito, sabe, da nossa prática, nosso comportamento. Quem é você no seu trabalho? Como é você enquanto funcionário? Como é você enquanto patrão? Enquanto aluno? Quem é você? Qual é o seu comportamento com a sua postura? Será que eu, com as minhas atitudes, estou apresentando a Cristo? Porque a sociedade começa a observar, tu não é crente, tu não é de tal igreja, eu conheço teu pastor, tu não nasceu na igreja, por que está fazendo tal comportamento? A própria sociedade começa a nos julgar, nos levar ao nosso rosto, a nossa postura seja certa ou correta. Porque o Evangelho é o que nós pregamos, é poder de Deus e transforma qualquer um. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho liberta as pessoas. O Evangelho renova as pessoas. O Evangelho faz com que você nasça de novo. É por isso que na igreja não tem esse negócio. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Essas pessoas que dizem tais palavras ou que se comportam dessa maneira não conheceram o Evangelho ainda. Porque o Evangelho é poder de Deus, transformação, libertação. Se você era mentiroso, quando conheceu o Evangelho, vai parar de mentir. Se você era iracundo,
Quando conhecer o evangelho, vai ter um rosto manso, agradável, meu Deus do céu. Vai ser educado. Se você era valente, depois que aceitou a Cristo, vai ficar manso. Porque o evangelho de Deus é poder para transformar, para libertar. Todas as pessoas que tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo tiveram suas vidas mudadas, transformadas. Alguns com processos maiores, demoraram mais tempo. Tem gente mais rápido, mas tem que ser transformado pelo poder de Deus. Porque o Evangelho veio exatamente para isso, para mudar nossa vida, nossa postura, nosso pensamento, nossas atitudes. Tem que ser mudados, porque agora nós temos Cristo Jesus em nossa vida e as pessoas precisam ver em você, ver em mim, Cristo Jesus. Será que eu estou fazendo isso? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que, por isso, o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para avanços que desejam fazer no futuro obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. Não estou dizendo com isso que é fácil. As lutas são grandes, as tempestades são grandes, as adversidades vão vir, os nossos pecados, as nossas vontades vão vir. Mas eu tenho que entender que o Evangelho é poder de Deus para transformar qualquer um. Se até hoje esse Evangelho não te alcançou, se até hoje você não teve sua vida transformada, em nome de Jesus, vai ter libertação, vai ter transformação, porque o Evangelho é poder de Deus e a sua vida será transformada. Se até hoje tem algo que te atrapalha a crescer na graça do conhecimento, receba a libertação em nome de Jesus. Tá bom? Quero saber o seguinte, gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo para que mais professores possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Já informam também que não terminou, porque, pastor, falta a nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Meu Deus, pode se preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Presta bem atenção, essa lição está sensacional, mas vai precisar de um estudo maior para que você possa entender o que está sendo dito e passar também para os seus jovens. Por isso, preparei aqui uma dinâmica que vai facilitar o seu entendimento e o entendimento também dos seus alunos. Separei aqui em torno de 8 orientações, ensinamentos, princípios que são ensinados na sociedade, na cultura secular, mas, no entanto, nós não podemos fazer. Isso mesmo, separei aqui 8 orientações, ensinamentos com relação à vida secular, com relação à cultura secular, coisas que nós não podemos fazer, mas precisamos ter conhecimento para combater.
o que é que vai acontecer? Você vai pegar essas orientações, vai colocar no pedacinho de papel as 8 orientações, vai passar para os seus alunos, para que eles possam fazer a leitura, trazer uma pequena explicação e após escolher um aluno para citar um versículo ou como vencer tais orientações. Ei, Jesus amado, vai apertar o juízo de todo mundo. Entenda, você vai pegar essas 8 orientações, colocar no pedacinho de papel, vai distribuir para os seus alunos, 8 alunos vão estar recebendo. Chegando lá, ele vai fazer a leitura, trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu. E após isso, ele vai escolher um aluno para que esse aluno possa citar um versículo, isso mesmo, citar um versículo que tem a ver com essa orientação, seja Deus repreendendo, seja Deus corrigindo, fique à vontade. Vamos ver como está o grau de conhecimento da sua turma. Fica tranquilo que para você já vou passar tudo pronto. Vou passar as orientações e vou passar também alguns versículos que você pode ajudar o aluno a fazer menção, tá bom? Isso aqui só depende de você. Então, por gentileza, pegue aí agora caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser o parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Então você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue aí sua caneta, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações com relação às orientações da cultura secular do mundo, que nós não podemos seguir, independente do seu país. Isso mesmo, independente do seu país. O seu país, a sua cultura, pode até aceitar, mas a Bíblia condena. E nós estamos aqui para seguir o que a Bíblia diz e não o que a cultura exige que nós façamos, tá bom? Vigia. Anote aí a primeira orientação: fuja da idolatria. Você sabe que a idolatria é uma prática comum em muitas culturas, mas a Bíblia condena. Você vai pegar e colocar aqui, ó, idolatria, tá bom? O aluno vai pegar, vai fazer a leitura, vai trazer uma pequena explicação e, após isso, escolher um aluno para trazer um versículo, isso mesmo, para trazer um versículo que tem a ver com a idolatria, tá bom? Deixo aqui 2 versículos como sugestão. Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 5, e também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, onde está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. São versículos que vai combater a idolatria, tá bom? É sensacional. Anote aí agora a segunda orientação da cultura secular que nós devemos fugir: imoralidade sexual. E isso daqui, irmãos, é permitido em muitas culturas, em muitos lugares, mas nós devemos fugir.
vai colocar aqui, ó, imoralidade sexual. O aluno pega, lê, traz a explicação dele, depois escolhe um outro aluno para falar um versículo que tem a ver com imoralidade sexual, tá bom? Deixo para você duas opções. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20, e também Efésios, capítulo 5, versículo de número 3. Faça a menção desses versículos. Terceira orientação secular que nós devemos fugir: a mentira e a desonestidade. No Brasil, por exemplo, tem um negócio que diz o seguinte, olha, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, Deus não gosta não, viu? Tem que ser o jeitinho santo, um jeitinho bíblico, viu? Vigia. Vai colocar aqui e passar para os seus alunos. Como versículo, eu deixo duas sugestões que você pode passar para os seus alunos e pedir que todos estejam lendo também, se assim você quiser. Êxodo capítulo 20, versículo 16 e Colossenses capítulo 3, versículo de número 9. Quarta orientação que nós devemos fugir constantemente: embriaguez. Isso mesmo. Deixe como referência Efésios capítulo 5, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Quinta orientação da sociedade que nós devemos fugir é o ódio e a vingança. Isso mesmo. Deixo como versículo Romanos capítulo 12, versículo 19 e 1 João capítulo 3, versículo de número 15. Sexta orientação que nós devemos fugir constantemente, porque não faz parte da nossa cultura cristã, é fofoca e calúnia. Meu Deus, mas tem irmãos que gostam, viu? Deixe como referência Provérbios capítulo 16, versículo 28 e Tiago capítulo 4, versículo 11. Sétima orientação que nós devemos fugir: materialismo e amor ao dinheiro. Quem tem a unha maior que suba na parede. Crente não pensa dessa forma não, viu? Deixo como referência 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e Mateus, capítulo 6, versículo 24. Pode passar também para os seus alunos. Oitava orientação da sociedade, da cultura secular, que nós devemos fugir: participação em práticas ocultas. Isso mesmo, nada de ocultismo. Deixe como referência Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Pode ler com a sua turma que vai fazer toda a diferença. Presta bem atenção. Passei para vocês orientações que normalmente são aceitas, são praticadas na sociedade como cultura, mas nós não podemos fazer, tá bom? Pergunta a você gostou? Vai passar para os seus alunos? Vai fazer diferente? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.